Você sabe o que todo gestor de manutenção precisa saber? Nesse vídeo aqui eu reuni 10 dicas, 10 coisas que você como gestor de manutenção de sucesso precisa saber e ainda vou dar mais 4 bônus de graça para você lá no final do vídeo. Então bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 pontos que você precisa saber se você quer ser ou se você já é um gestor de manutenção de sucesso. Já marca aí quantas dessas 10 dicas, desses 10 tópicos aqui você já confere, você já tem e o que você ainda precisa fazer para melhorar. Ponto número 1. Conheça a fundo os equipamentos e os processos da sua empresa. Afinal, se você é um gestor de manutenção, você precisa conhecer os seus equipamentos, você precisa conhecer o seu time, você precisa conhecer as ferramentas, as peças, aquilo que tem em estoque, almoxarifado. Se você não conhece isso, facilmente você pode se deparar com vários problemas ao longo aí da sua carreira. Ponto número 2. Desenvolva e implante processos. Cara, isso é muito importante, você deve começar a fazer isso agora se você ainda não faz. Procedimentos e processos, eles são a base para que a gente possa ter qualidade e previsibilidade nas nossas atividades e nos nossos processos do dia a dia. Quando a gente fala aí de você desenvolver e implantar processos, nós estamos falando em deixar isso padronizado, porque sem padrão não existe melhoria. Se a gente não tem um processo padronizado, a gente não consegue mensurar se a gente está indo para melhor ou para pior, a gente não consegue mensurar se as nossas mudanças que nós fazemos estão trazendo resultados bons ou ruins. Então você, para ser um bom gestor de manutenção, você precisa implantar processos, ter tudo muito bem procedimentado, tudo muito bem escrito, tudo muito bem padronizado. Isso aí vai ser o fundamento para você ter uma boa gestão de qualidade e também implantar uma melhoria contínua aí na sua empresa. O terceiro ponto é treine a sua equipe. Não existe nada pior do que trabalhar com uma equipe que não é qualificada, uma equipe que não é treinada. Na verdade, tem algo pior. O pior é a gente não treinar a nossa equipe. Você que é um gestor de manutenção, você precisa estar cercado por pessoas qualificadas, por pessoas competentes e comprometidas com a cultura da empresa e engajadas. E como que a gente faz isso? Através de treinamento. E a gente, aqui na Modular, a gente vê isso no dia a dia. A gente trabalha com treinamento dentro de empresas, a gente trabalha com o treinamento dos colaboradores e o treinamento é algo que muda as pessoas. Conhecimento é transformador. Por meio do conhecimento, a gente pode mudar a cultura de uma empresa. Por meio de treinamento e conhecimento, a gente pode engajar, pode motivar as pessoas. Pode fazer até que elas se sintam mais valorizadas. Muitas vezes os funcionários não cobram nem aumento de salário se eles têm, às vezes, um bom programa de desenvolvimento, um bom programa de treinamento. E aí, isso é muito importante. Então você, como um gestor de manutenção, você precisa estar cercado de boas pessoas. O ponto número 4 é utilizar ferramentas. A gente vive hoje aí na era da informação, na era dos softwares, dos sistemas. Então, use isso ao seu favor. Utilize sistemas. Não precisa ser um sistema pago, caríssimo, extremamente complexo, mas use as ferramentas. Às vezes uma planilha compartilhada já resolve um problemão. Às vezes um grupo de WhatsApp resolve muita coisa. Muitas vezes uma forma de se comunicar, um arquivo bem procedimentado, uma agenda bem estruturada onde todo mundo tem acesso, isso já resolve muita coisa. Então muitas vezes a gente não precisa investir em softwares caros, em sistemas caros, mas a gente precisa fazer as coisas com amor e com carinho, usando as ferramentas que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E isso aqui é um assunto bem legal para um próximo vídeo. Você tem interesse em conhecer as ferramentas gratuitas da área de gestão da manutenção que você pode utilizar aí com a sua equipe? Se você tem interesse em saber mais sobre isso, já deixa aqui no comentário, vai compartilhando, curte esse vídeo para que a gente possa então trazer esse conteúdo para você. Ponto 5. Priorize tarefas. E como que a gente pode então priorizar essas tarefas? A gente pode usar a matriz de Rime, uma matriz de Gucci, por exemplo, onde a gente tem gravidade, urgência e tendência.
Nós podemos usar também o fluxograma decisório do RCM, nós podemos também utilizar lá a matriz de criticidade de equipamentos, por exemplo, através da classificação ABC, nós podemos usar o RPN lá do FIMEA, né, o Risk Priority Number. A gente pode usar também, por exemplo, a parte de risco do pessoal da área de segurança do trabalho, mas a gente precisa priorizar as nossas atividades. E um bom gestor de manutenção, ele tem que saber exatamente quais são as atividades que vão causar maior impacto positivo para a nossa organização, para a nossa empresa, trazendo mais competitividade para a empresa. O sexto ponto, como não poderia ser diferente, é elaborar um bom planejamento de manutenção. E quando a gente fala de elaborar um bom planejamento de manutenção, a gente está falando em fazer um plano baseado na falha. E aí a gente está falando da manutenção centrada na confiabilidade, aonde nós vamos utilizar as falhas como base para a elaboração do nosso plano, aonde através do estudo e da análise das falhas, da curva PF, da curva do ciclo de vida do nosso equipamento, da correta classificação das falhas, da análise da árvore de falhas, da análise dos blocos de confiabilidade, pela utilização do FIMEA também, nós vamos então conseguir elaborar bons planos de manutenção. E aí nós vamos ter as manutenções proativas, as manutenções descritivas, as manutenções preditivas, as manutenções preventivas, as corretivas programadas e não programadas, também as inspeções e as rotas de lubrificação. Tudo isso encaixado perfeitamente dentro de um calendário de 52 semanas alinhado junto com o PCP. O ponto número 8 é comunicação e liderança. Você, para ser um bom gestor da área de manutenção, você precisa ter uma excelente comunicação e liderança. Afinal, o setor de manutenção vai ter várias pessoas ali trabalhando. Os técnicos, o pessoal de PCM, o pessoal de engenharia, muitos líderes e também vai lidar diretamente com o time operacional, com o pessoal lá no chão de fábrica, o pessoal que está operando os equipamentos. Então é muito importante ter essa comunicação. E para você que é um gestor de manutenção, você vai ter que também conversar de igual para igual com pessoas de alto nível. Então você vai ter que conversar com o gerente industrial, com o gerente de supply, com o pessoal de produto, com o pessoal de RH, muitas vezes com controladoria, também com auditoria interna e externa. E tudo isso precisa de um poder de comunicação muito grande e de uma liderança muito afiada. E o próximo ponto é monitorar e medir o desempenho. Afinal, o gestor de manutenção ele precisa saber se todos os parâmetros estão dentro do necessário. E aqui vem um negócio bem interessante. Você já tem um plano estratégico da manutenção? Você já tem as políticas internas aí da sua manutenção bem definidas e bem delineadas? Isso é muito importante para saber que se a gente não tem um rumo, qualquer vento é favorável, né? Para um barco que não tem um porto, qualquer vento ele pode ir. Agora, para um barco que tem um destino, ele precisa de uma determinada direção, de um determinado vento, ele sabe para onde ele vai. Se o setor de manutenção não tem um planejamento estratégico, não tem um planejamento tático e você não tem as políticas de manutenção dentro da sua empresa, provavelmente qualquer vento vai ser favorável. E aí como é que você vai medir se os seus indicadores eles estão sendo satisfatórios ou não? Então você precisa ter esse seu planejamento e, claro, ir acompanhando esse planejamento por meio de medição dos indicadores de desempenho e de performance do seu equipamento e também do seu time de manutenção para poder ajustar a direção do barco da manutenção no momento que for necessário. O próximo ponto, esse é um pouco mais complicado, mas se possível, comece a entrar na indústria 4.0. Use tecnologias avançadas, internet das coisas, realidade aumentada, automação, utilize também inteligência artificial. Tudo isso pode ajudar a manutenção e a manutenção do futuro vai para esse caminho. Ainda estamos longe? Ainda estamos muito longe disso. Mas para você como gestor de manutenção, você precisa estar ligado nessas novas tecnologias, nessas novas tendências. Você quer saber mais sobre como a revolução 4.0, a indústria 4.0 vai afetar o setor de manutenção? Então deixa aqui no vídeo que a gente pode trazer para você. Já curte, comenta e compartilha. Deixa aqui se você quer saber mais sobre a indústria 4.0 e a manutenção nesse contexto da indústria do futuro, para que a gente também possa trazer esse conteúdo para você. E o nosso 10º ponto é: seja proativo. Não espere com que os problemas cheguem até você. Se antecipe aos problemas.
E como que você faz isso? Através de um controle. Controle todas as suas atividades, controle os resultados e controle também as atividades que as pessoas estão fazendo. Assim você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo e você pode agir de forma proativa. E uma boa dica que eu vou dar para vocês é utilizem a gestão à vista ou gestão visual do processo de vocês. E as 4 últimas dicas que eu vou deixar aqui para você é: seja flexível, seja um bom negociador, tenha uma visão estratégica e seja um bom líder. Essas 4 coisas juntos vão fazer com que você possa realmente dominar o setor de manutenção. Flexibilidade, porque a gente sabe que o dia a dia tudo pode acontecer dentro da manutenção. Então a gente precisa ser flexível com nossos processos, com as pessoas e também com os nossos resultados. E essa flexibilidade não quer dizer que você vai aceitar qualquer coisa, mas é que você precisa estar disposto a mudar algumas coisas para o bem maior da empresa e do seu time. Seja um excelente negociador, porque você vai ter que negociar paradas de equipamentos, você vai ter que negociar às vezes orçamento, uma troca de um equipamento, e a gente sabe que na manutenção tudo sai muito caro, tudo custa muito. Ainda mais quando a gente está falando às vezes de indústrias e de equipamentos que tem muita coisa importada, e aí a gente sabe o quanto o dólar varia, e aí às vezes os custos podem ultrapassar aquilo que a gente previa, do que a gente imaginava. Então sempre tenha uma boa gestão dos seus custos, faça forecast regularmente e tenha tudo acompanhado, tudo planilhado para não ter nenhum problema com a contabilidade, com a controladoria e nem com nenhuma auditoria. Mas você precisa ser um excelente negociador para poder fazer com que tudo isso ocorra bem e claro que você consiga puxar recursos, tempo, dinheiro e pessoas para a manutenção. Além disso, você precisa ser um bom líder, como a gente já falou de toda a parte de comunicação. E além de tudo isso, você precisa ter uma visão estratégica da manutenção. Por favor, não seja aquele gestor que está pensando ainda lá nos anos 50, nos anos 60, falando só sobre manutenção preventiva. Ah, precisamos ter preventiva, 5S, resolve aí, conserta aí o mais rápido possível e preventiva. Não é isso que nós queremos. Você precisa ter uma visão estratégica, implantar o RCM, implantar a TPM, ver as melhores tecnologias disponíveis no mercado, ter um setor de planejamento e controle de manutenção independente e forte dentro da sua empresa e, claro, atingir os níveis de classe mundial. O OE acima lá de 80%, disponibilidade alta, confiabilidade alta, performance, qualidade, tudo isso é o que você é capaz de fazer, mas se você tiver uma visão estratégica. Então aqui, pessoal, eu reuni todos os pontos que realmente transformam você num gestor de manutenção de sucesso que você precisa saber. Agora comenta comigo de todos esses pontos aqui que a gente levantou, quais deles você deu um check e quais deles você já anotou que você precisa fazer para melhorar cada vez mais e ajudar a revolucionar o setor de manutenção que nós temos hoje no Brasil. Um grande abraço, dá o seu joinha, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Eu vejo vocês no próximo.